Até sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. A partir do versículo 20.
escreve essa mensagem, essa carta aos irmãos em Éfeso, e juntamente com Filipenses e Colossenses, essa carta aqui é chamada por muito por cartas cristocêntricas. Essas 3 cartas, Paulo vem falar muito de Cristo. Se você for ler Efésios do início ao fim, se você for ler Colossenses, se você for ler Filipenses, Paulo ele fala muito de Cristo. Paulo ele fala de quem Cristo é, quem Cristo fez, de agora a nossa posição em Cristo, de quem nós somos em Cristo, de a forma de que agora nós devemos, de como nós devemos viver por estar em Cristo. Então, Paulo ele exorta isso, ele fala isso, e ele chama os irmãos a essa comunhão, a essa vivência. E aqui, Paulo, se você for ler lá no início do capítulo 4 e nos outros capítulos também, ele diz: eu suplico como prisioneiro. Ou seja, Paulo, no contexto, quando ele está escrevendo essas cartas, ele estava preso em Roma. Então, a época em que foi escrita a carta de Efésios e a demais que eu citei aqui, é quando Paulo estava preso. Então, Paulo que estava preso, ele começa a escrever essas cartas, pois ele vê que esse conteúdo ele é bastante importante para os irmãos em Éfeso e também porque está escrito até agora para nós, nos tempos de hoje. Então, a gente analisando e vendo a importância dessa carta para os dias de hoje e até o meditando também, eu vi exatamente isso. Eu vi que até eu, como também muitas pessoas, nós estávamos de forma diferente daquilo que Cristo quer que a gente esteja. E como é que Cristo quer que a gente esteja? Se a gente for ler no início do capítulo 4, ele diz o seguinte: eu te suplico como prisioneiro de servo seu, que vivam e se comportem de maneira digna daqueles que foram escolhidos para receber bênçãos tão maravilhosas como essa. Então aqui Paulo faz uma exortação. Paulo aqui está chamando os irmãos à atenção de algo. Ele diz que ele suplica para que eles vivam, em outras traduções diz, segundo a vocação de Cristo, segundo fostes chamados e estão em Cristo. Só que a gente se pergunta, que vocação é essa? E que posição nós estamos em Cristo? Se você for ler nos capítulos anteriores, Paulo ele diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos totalmente mortos. Existe uma heresia, que eu esqueci o nome da heresia, mas ela diz basicamente que todos os seres humanos, eles estavam e estão enfermos. Só que Paulo, em sua carta, ele não existe. Ele diz que nós estamos mortos, ou estávamos mortos sem Cristo. Estávamos totalmente mortos em nossos pecados, em nossas falhas, em nossas vidas que nós vivíamos por aí. Só que Paulo ele diz que quem nos trouxe a vida foi Cristo. Ou seja, nós cristãos que vivíamos em vidas ímpias, nós estávamos mortos, mas Cristo naquela cruz ele nos trouxe a vida. Ele agora nos tirou da morte, nos tirou da situação na qual nós estávamos vivendo em nossos pecados e delitos e nos trouxe a vida. O que Cristo quer falar para você que não está nele é que ele está dizendo que a sua graça está vindo sobre você e ele quer trazer vida para você, vida em abundância, vida em abundância para você. Pois nós vemos que nós vivemos uma vida que na verdade é uma morte, mas Cristo ele está dizendo: eu morri por você e eu trouxe graça para você, eu derramei meu sangue e através do meu sangue eu purifiquei a sua vida, através do meu sangue eu purifiquei os seus pecados. Sabe, querido, nós somos pecadores impuros, só que existe uma verdade sobre nós, e essa verdade é que Cristo, quando estava naquela cruz, ele derramou o seu sangue e ele diz: está consumado, ou seja, está pago. E aquele sangue de Cristo, aquele sangue puro, aquele sangue derramado, ele nos trouxe a liberdade. Aquele sangue derramado, aquela cruz
mesmo assim, ele olhando, ele vendo toda a trajetória humana, ele disse: eu vou morrer por cada um. Ele morreu por você, e ele te ama. Talvez você precisasse só ouvir isso. Eu quero te dizer: ele te ama, ele te escolheu. E a Bíblia diz, o próprio Paulo em Efésios 1, capítulo, versículo 4, muito antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta. Paulo está dizendo aqui que antes mesmo dele criar o mundo, antes mesmo da fundação, antes mesmo da existência de todas as coisas, ele nos escolheu. Você pode imaginar o quanto isso é tremendo, o quanto isso é forte. Imagina, ele não existia nada, existia apenas Deus. E ele olha e escolhe cada um de nós. Ele olha através da sua presciência, conhecendo cada um de nós, e ele nos escolhe. E a partir daqui, Paulo vem dizendo quem somos em Cristo, o que Cristo fez por nós, a sua obra, no capítulo 1, se eu não me engano, até o capítulo 3, ele vem explicando isso, dizendo que Cristo morreu por nós, de que nós éramos mortos e Ele nos trouxe vida, de que nós éramos pecadores e o seu sangue nos purificou, de que nós não merecíamos, mas mesmo assim Ele nos amou. E agora no capítulo 4, ele nos mostra uma posição, que como nós, agora estando em Cristo, devemos viver. E Paulo, ele vai dizendo que Cristo, ele, quando ele sobe aos céus, ele derrama dom sobre a sua igreja. Cristo, quando ele vai, parte, ele derrama dons ministeriais sobre a sua igreja. E Paulo diz que ele deu alguns para apóstolos, outros para profetas, uns para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Esses daqui são os dons ministeriais que Cristo derramou para a sua igreja. E esses dons não são para todos, esses dons são dons específicos. E Paulo vai dizendo que para que esses dons servem? Ele diz que esses dons servem para a edificação do corpo de Cristo, para que esse corpo, do qual Cristo é a cabeça, o mesmo se aperfeiçoe dia após dia, o mesmo se pareça dia após dia com Cristo, até que Cristo seja completamente, governe completamente o ser, todo o ser da sua igreja, todo o ser do corpo de Cristo. Então, Paulo nos mostra que o corpo de Cristo é um só. Paulo nos mostra que o corpo de Cristo é só um, e que esse corpo está unido e Cristo é a cabeça. Ou seja, Paulo nos diz que nós devemos andar em união e paciência uns para com os outros. Nós devemos andar unidos uns para com os outros, ensinando uns aos outros, amando uns aos outros, vivendo uns com os outros em amor e em verdade. O que Paulo quer dizer aqui é que nós devemos evitar as contendas e entender que nós somos um corpo de Cristo. Sabe, nós não devemos viver como uma igreja que fica agredindo um, agredindo o outro. Nós não devemos odiar os nossos irmãos, criticar os nossos irmãos, mas Paulo nos exorta para que nós venhamos olhar para esse corpo e andarmos amando uns aos outros, andarmos com paciência uns com os outros. Sabe, queridos, nós vivemos em uma época que nós temos várias contendas entre os irmãos, nós temos várias discórdias entre os irmãos, mas Cristo ele nos chama e nos diz para que nós venhamos viver em união, para que nós venhamos viver em compartilhamento de amor. E Paulo, ele falando sobre os dons, ele diz que esses dons servem para que nós venhamos chegar ao conhecimento de nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Ou seja, quando Paulo fala dos dons ministeriais, ele está dizendo que os mesmos precisam estar em ação, os mesmos precisam estar em desenvolvimento, para que o corpo de Cristo, esse
mesmo chegue à estatura do varão perfeito que é o cabeça da sua igreja, Cristo. E eu queria falar uma palavra para os irmãos que aqui estão. Queria dizer que Cristo derramou dom sobre nós. O Espírito também derramou dom sobre nós. E esses dons, eles precisam estar em ação. Se você for parar para pensar, e eu, de um tempo para cá, graças a Deus, nós fomos despertados quanto a isso, eu vi que os dons, eles estavam mortos. Para falar a verdade, há um tempo atrás eu nem conhecia os dons ministeriais, nem sabia todos os dons. Isso só mostra que nós estávamos totalmente descansados. Só que, como eu falei, Cristo, ele precisa ser colocado no centro. Então Cristo está nos chamando para o despertamento. Cristo está nos chamando para o despertar. Está dizendo que nós precisamos começar a pregar, a falar sobre Ele. Nós precisamos começar a colocar os dons em ação. Nós precisamos a despertar os dons que Ele colocou em nós. Nós precisamos despertar aquilo que Ele colocou em nós para fazermos para a sua obra, para a edificação do seu corpo. E como eu falei aqui, existem também dons espirituais, que são os dons manifestados pelo Espírito Santo. E nós vemos isso em falta nas igrejas. Isso nos trouxe em desânimo quando nós paramos para pensar e vemos que a manifestação, os dons manifestacionais, eles estavam saindo de cena. Sabe? Nós estamos falando agora da aplicação do Espírito Santo em nossas vidas. E Cristo, ele precisa ser aplicado em nosso coração. Cristo, ele precisa estar fixado em nosso coração. Eu quero dizer a você que busque o Espírito Santo. E eu não digo para você buscar apenas para que haja um derramamento do Espírito, para que haja apenas um derramamento de dons. Sim, eu quero que você busque isso, Ele quer que você busque isso. Mas busque para que haja um relacionamento com Ele. Quando Paulo fala de nossa vocação, ele nos fala também de um relacionamento com Cristo, de um relacionamento com o seu Espírito. Sabe? Como Jéssica ministrou aqui a semana passada, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é Deus e ele é uma pessoa. Quando você estiver aflito, quando você estiver, você como Cristo, se ajoelhe, põe o seu joelho no chão e busque o Espírito Santo. E busque a sua voz. E busque um relacionamento, uma intimidade com Ele. Que Ele vai te responder. Ele quer apenas um coração sincero. Ele quer apenas alguém sincero. Então, nós precisamos dessa intimidade. Nós precisamos de mais intimidade com a sua voz, com quem Ele é. Às vezes a gente se pergunta, meu Deus, por que o Senhor não fala comigo? Porque a gente está faltando na intimidade, no lugar secreto, no lugar santíssimo. Então, querido, busque, se relacione, independente de quem você seja, apenas busque a Ele, apenas se entregue a Ele. Quem sabe Cristo tem uma obra sua vida. Quero dizer que eu não imaginava o que Cristo tinha para fazer em mim, o que Deus tinha para fazer em mim. Por um tempo, eu olhava para mim e é como se você perdesse as expectativas, as esperanças. Quando você olha para o seu coração e vê quem realmente você é. Quando você olha para você e vê alguém que não presta, e você não se imagina chegando a lugar nenhum. Só que chegou uma mensagem para mim de que Cristo me ama e Ele morreu por mim. Sabe, eu quero dizer para você que Cristo, Ele tem algo para fazer na vida de cada um de vocês. Se você está desacreditado, eu quero dizer que o Espírito Santo, Ele tem algo para fazer em você. Ele tem algo para fazer na sua vida. Ele tem algo para fazer em seu coração, em seu ser. Ele tem algo para fazer com você. Ele tem algo com você. Então, não fique desesperançoso, não fique desanimado. Acredite no Espírito Santo e busque. Entregue a sua vida a Ele e diga: Senhor, eu estou
como eu li aqui a palavra de Deus no versículo 20, no versículo que eu li, ele diz: esse porém não é o caminho que Cristo de outros. Então Paulo ele está falando de um caminho. Se você for ler os versículos anteriores, ele fala de um estilo gentil. Ou seja, ele está falando de alguém que adora a outros deuses, alguém que devota a sua vida a outros deuses. E ele vai citar práticas desse alguém. Ele vai dizer que esse alguém anda de acordo com sua vida, o seu coração não está mais em Deus, o seu coração não escuta mais as palavras de Deus. E aí, Paulo ele exorta os irmãos a não andarem seguindo essas pessoas. Por quê? Porque não foi assim que Cristo nos chamou para andar, nos chamou para viver. E aí Paulo diz: se vocês realmente conheceram a Cristo, se vocês realmente tiveram encontro com Cristo, então vocês devem se despedir desse velho homem, dessa velha criatura, e se preencher de uma nova criatura, santa e justa, feita por Deus. Então, se você parar para pensar, Paulo, antes de dizer que devemos nos despir da velha criatura, ele diz que se nós conhecemos e ouvimos a Deus, nós devemos então nos despir desse criatura. Então existe uma palavra. O que Paulo quer dizer é que se nós conhecemos verdadeiramente a Cristo, se nós temos uma intimidade, um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, então nós não devemos viver mais segundo as nossas práticas antigas. Nós não devemos viver mais segundo o nosso mandado antigo, que era contrário à vontade de Deus, que éramos inimigos de Deus. Só que aí você se pergunta: então eu, que não sou um cristão, o que é que acontece? A resposta está no Deus. Nós devemos conhecer a Cristo, ter um encontro. Não sei o que se passa no seu coração, mas se você desejar ter um encontro com Cristo, eu tenho certeza que Ele vai se revelar para você. E Ele quer se revelar para você. Ele quer ter um encontro com você. Ele quer se relacionar face a face com você. Somente há uma forma de das nossas vidas serem transformadas. E essa forma é através do conhecimento de quem Cristo é. Paulo diz: se nós realmente conhecemos a Cristo, então nós viveremos de uma forma que agrada a Cristo. Mas antes de vivermos dessa forma, nós temos que conhecer e estar em Cristo. Mas não é com nossas próprias forças. Pois Paulo lá, um pouco atrás, se eu não me engano, no capítulo 2, ele diz: pela graça, seus salvos, mediante a fé. Não foi os nossos esforços, não eram os nossos esforços que nos farão chegar a Cristo, ou que transformará nossas vidas, não. É somente a graça dele. Aí você diz: então como é que eu faço para alcançar essa graça? É somente você crer nele. Se você estiver sem força, ore para essa força. Ele vai te dar força. Se você estiver parado, ore para essa força. Ele te dará força e irá te fortalecer. Depois de falar isso, Paulo, mais para frente, ele vai